Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovens, Lições de Fé e Liderança no livro de Josué. A lição de jovem, como eu já falei uma vez, começa na parte de domingo. E vocês estão vendo o tema aí, misericórdia em meio ao juízo. É a parte de domingo. A lição de jovem é diferente. Começa na parte de domingo e termina no sábado. E a lição de adulto começa na parte de sábado, termina na parte de sexta-feira. É diferente. Então, antes de eu falar desse assunto, que é a lição 8, um dia que o sol parou, na Escola Sabatina de Jovens, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar, pedindo a sabedoria de Deus, no estudo de hoje. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos o que vamos estudar aqui. O Teu Espírito Santo nos ilumine. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Misericórdia em meio ao juízo. Aqui a parte do contexto diz assim: o livro de Josué, embora registre atos de juízo profundamente marcado pela misericórdia divina, a destruição das nações cananeias cumpriu em juízo, um juízo que Deus adiou por mais de 400 anos, que está lá em Gênesis capítulo 15, verso do 13 a 16. Durante esse período, ele demonstrou paciência, oferecendo inúmeras oportunidades para o arrependimento. Porém, chegou o momento em que Deus disse: basta. Ainda assim, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia permaneceu acessível àqueles dispostos a se voltar para ele. Antes da conquista da Terra Prometida, Deus havia dado instruções claras por meio de Moisés. 7 nações deveriam ser eliminadas por causa de suas práticas degradantes, que está lá em Deuteronômio 7, verso 1 e 2. No entanto, outros povos poderiam firmar acordo de paz desde que abandonasse o mal, abandonasse os seus costumes abomináveis que eles faziam para Deus e o mal, que está lá em Deuteronômio 20, dos versículos 10 e versículos 16 a 18. Um exemplo disso é Nínive, que foi poupada após demonstrar arrependimento. Nós conhecemos a história que Jonas, ele foi lá em Nínive, levou a palavra, os ninivitas estavam fazendo maldade, coisas abomináveis para Deus, e Deus mandou Jonas. E o povo de Nínive se arrependeu, o rei se arrependeu, todo mundo se arrependeu. E Deus não destruiu essa cidade porque esse povo deixou seus maus costumes. Por isso que Deus não destruiu. Deus viu arrependimento e não destruiu a cidade. Leiam aí Jonas 3, versos do 4 ao 10. Entre os cananeus poucos se arrependeram. Raabe e sua família, assim como os gibeonitas, que habitavam na região montanhosa, são exceções notáveis. Os gibeonitas, pertencentes a um dos povos sob juízo, recorreram ao engano para afirmar aliança com Israel, que está lá em Josué 11, versos 19 e 20. Eles faziam parte da nação dos heveus, que está lá em Josué 9, versos 3 e 7. E por isso foram poupados. Como a punição pela mentira, tornaram-se servos no santuário, que está lá em Josué 9, dos versos 22 e 23.
responsável por cortar lenha e carregar água, ao servirem no santuário, abandonaram a idolatria e passaram a se entregar ao povo de Israel. A fidelidade dos gibeonitas atravessou gerações. Após o exílio babilônico, seus descendentes retornaram com Neemias para colaborar na reconstrução de Jerusalém, que está lá em Neemias 7:25. Assim como os gibeonitas, todos nós vivemos sobre uma sentença de morte causada pelo pecado, que está lá em Romanos 6:23. Mas, pela misericórdia do Senhor, encontramos um lugar em sua família. Quando os reis vizinhos souberam da aliança de Gibeão com Israel, formaram uma coalizão para atacá-la. Josué reagiu prontamente. No campo de batalha, ao defender um povo antes condenado, Deus realizou um dos maiores milagres da Bíblia, um poderoso sinal de que sua misericórdia pode triunfar sobre o juízo. Na parte de segunda-feira, quando Deus entra na batalha, o ataque surpresa deu a Josué e a seu exército uma vantagem estratégica, mas foi bênção de Deus que garantiu a vitória decisiva, que está lá em Josué 10, verso 9 e 10. O Senhor fortaleceu Josué com uma promessa clara: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você, mesmo enfrentando uma coalizão poderosa, formada por 5 reis amorreus e seus exércitos. Josué manteve o foco no poder de Deus e não na força dos inimigos. O poder de Deus e não a força dos inimigos foi diferencial. O ataque surpresa causou grandes perdas aos amorreus, mas foi uma tempestade de granizo enviada pelo Senhor que provocou ainda mais baixas, que está lá em Josué 10, verso 11. A vitória resultou da combinação do esforço humano com a intervenção divina. Muitas vezes pensamos que ter fé significa apenas esperar que Deus haja por nós, mas a fé verdadeira nos chama a participar ativamente, levando-nos a agir com confiança. Então, fé é você ter confiança em Deus. Confiar em Deus, que Deus vai dar a vitória. Foi o que Josué fez, ele confiou em Deus. Josué era um líder que confiava em Deus, que buscava a Deus de todo o seu coração. Josué era um homem íntegro e temente a Deus. Em Tiago, está lá, que a fé faz o quê? Ela leva a agir com confiança, que está lá em Tiago 2,18. Quando Josué percebeu que o dia estava quase acabando e a batalha ainda não tinha terminado, ele fez uma das orações mais corajosas da Bíblia. Pediu que o sol parasse no céu para dar mais tempo ao exército e garantir a vitória total. Está lá em Josué 10, verso 12 a 14. Deus respondeu fazendo o sol ficar parado por mais tempo. Mesmo com esse milagre incrível, os israelitas não ficaram parados. Josué continuou liderando com coragem e determinação. Deus quer que a gente confie nele. Pare de ter força, direção e segurança, mas isso não significa ficar parado, esperando. Israel lutou com perseverança, porque sabia que Deus estava ao seu lado. A Bíblia afirma: o Senhor lutava por Israel, em Josué 10:14. E nesse caso, ele havia prometido a vitória. Hoje também podemos orar para que Deus lute nossas batalhas contra Satanás, o pecado e nossos próprios medos, pois ele prometeu estar conosco e nos dar a vitória, que está lá em Tiago 4:7. No entanto, em muitos momentos da vida, especialmente nos conflitos do dia a dia, precisamos agir com humildade e confiar que Deus fará o que é certo. Às vezes, até nossos adversários estão orando. Por isso, não devemos esperar que o Senhor haja exatamente
conforme nossas expectativas. O mais importante é entregar tudo em suas mãos e confiar que a vontade dele é sempre o melhor caminho, mesmo quando o resultado não é o que imaginávamos. Parte de terça-feira. A força dos cavalos. Após conquistar as cidades do sul de Canaã, Josué avançou com suas tropas para o norte, onde enfrentou uma resistência ainda mais forte. Os povos daquela região haviam formado alianças poderosas e reunido forças militares bem equipadas. A Bíblia relata que o exército inimigo era tão numeroso como a areia da praia, além de contar com um grande número de cavalos e carros de guerra em Josué 11:4. Mais uma vez, diante de um cenário ameaçador, Deus encorajou Josué com uma promessa: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Apesar de enfrentar o exército mais bem preparado até então, o maior perigo para Israel não era a derrota, mas o orgulho. Havia o risco de atribuir as vitórias à própria força e confiar nos recursos conquistados. Por isso, o Senhor deu uma ordem inesperada. Todos os cavalos deveriam ter os tendões cortados, tornando-os inúteis para a guerra, e os carros de combate destruídos pelo fogo. Às vezes, a melhor maneira de evitar a queda é eliminar completamente aquilo que nos atrai ao erro. Deus sabia que o verdadeiro sustento de Israel não viria de força militar. Não era de força militar, de cavalos, de carros. A força era de Deus. Deus estava com Israel. Deus falou: vou dar a vitória para vocês. E Deus deu a vitória para Israel. E Deus também nos dá a vitória quando nós permanecemos nele contra Satanás. Nós não conseguimos vencer Satanás sozinho. O pecado está ao nosso redor. Nós temos que permanecer em Deus, que ele nos dá a vitória diante de Satanás e do pecado. Continuando, no fundo a questão não estava nos cavalos ou nas armas, mas na fonte da segurança. Enquanto os outros povos dependiam de números e estratégias, Israel precisava demonstrar que sua proteção vinha de Deus, o que tornava especial. Como escreveu o salmista: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós temos que confiar em quem, meus queridos? Em Deus. A confiança tem que estar no Senhor, nosso Deus. É Deus que está na batalha aqui que nós estamos envolvidos. Deus é Ele que vai vencer essa batalha. Quando Jesus voltar aqui, Ele vai derrotar Satanás e seus anjos. Deus vai nos dar a vitória. Deus queria conceder uma vitória que não deixasse dúvidas sobre quem era o verdadeiro protagonista. Cortar os tendões dos cavalos e destruir os carros de guerra parecia algo insensato. Nenhum comandante faria isso por vontade própria. Porém, a forma como Deus age muitas vezes desafia a lógica humana e exige um tipo de obediência que só é possível quando se confia plenamente nele. Confiar em quem? Em Deus. É Deus que nos dá a vitória. Hoje o mundo parece ter fórmulas prontas para alcançar o sucesso e o poder. Mas será que Deus não continua chamando aqueles que estão dispostos a quebrar esses padrões? É para se pensar, não é? Quarta-feira, momento hipertexto. A força humana, por mais impressionante que pareça, é incapaz de garantir a salvação. Nem mesmo os recursos mais avançados de guerra merecem confiança absoluta, pois Deus não se impressiona com a aparência ou poder físico. O que Ele valoriza é um coração que confia sinceramente em sua direção, em contraste com a limitação humana. A salvação que vem do Senhor
é superior a qualquer planejamento ou estratégia. Ele age com sabedoria e poder, muitas vezes de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Em vez de confiar em números, armas ou aliança, o povo de Deus é chamado a depender inteiramente de sua presença. Reconhecer isso é entender que a verdadeira segurança não está na força, mas no cuidado soberano do Senhor. Confiar nele é uma escolha diária de fé, marcada pela humilde obediência e entrega. Mesmo quando os caminhos parecem improváveis ou difíceis de entender, a vitória é daqueles que seguem sob a vontade divina. O ser humano, pecador, ilimitado, dependente totalmente de Deus e de sua graça por ser salvo, pois Ele é a única fonte segura da redenção e esperança. Eu queria ler para vocês Tito, que fala da graça de Deus. Em Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens. Então a graça de Deus é a salvação para todos os homens, para todos que aceitam a Deus. Deus, como eu falei aqui no meu canal, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele aceita todas as pessoas. Em Ezequiel 18, verso 32, um outro texto que eu queria ler para vocês, Ezequiel 18, verso 32, diz o seguinte, diz assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Deus não se agrada da morte de ninguém. Quando aquela coalizão se reuniu para enfrentar Israel, você acha que Deus se agradou de ter matado todas aquelas pessoas? Não. Aquelas outras nações sabiam dos milagres de Deus, sabiam que eles tinham passado o Jordão, mas mesmo assim eles não se arrependeram, eles quiseram enfrentar Israel. Eles sabiam que Deus estava no controle. Vocês viram a cidade de Nínive? Deus não destruiu aquela cidade, porque eles se arrependeram. Sodoma e Gomorra, eles tiveram a chance de se arrepender. Deus enviou um anjo lá, mas eles não se arrependeram. Caiu fogo naquela cidade. Deus teve prazer vendo aquilo? Não. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos se convertam e se entreguem a Ele. A graça de Deus é para todos que aceitam. Continuando, vamos para... Aqui, esses textos bíblicos nos ensinam sobre a confiança no poder de Deus para salvar. Que vocês leiam Salmos 33, 17, Salmos 76, versos 6 ao 9, Salmos 147, verso 10, Provérbios 21, verso 31, Isaías 31, verso 1 ao 3, e Jeremias 51, verso 21, Oséias capítulo 1, verso 7, e Amós 2,15. Que vocês leiam esses versos e vocês vão saber como que deve ter confiança no poder de Deus. Vamos para a parte de quinta-feira, controle total sobre a natureza. A Bíblia apresenta Deus como soberano sobre toda a natureza. A criação está sob sua autoridade e ele não está limitado pelas leis da ciência como nós a conhecemos. Assim como o milagre do sol parado. Quem foi que parou o sol? Através de um homem que orou, Josué, orou ao Senhor pedindo para o sol parar e Deus atendeu a oração de Josué. E Deus também atende nossas orações. Nós devemos orar e esperar a vontade de Deus. Que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai te responder. Às vezes você ora, a Deus não responde. Calma. Às vezes que você falou para Deus, Deus não te responde pelo seu bem. Porque Deus sabe o que é bom para você e o que é ruim para você.
Naquele momento, Israel estava em guerra, precisava vencer, e Deus parou o sol ficou parado naquele lugar, e o povo de Israel venceu a guerra. Deus mandou fogos do céu que atingiram toda aquela coalizão que estava enfrentando Israel. Aqui, assim como o milagre do sol parado desafiou a confiança dos povos pagãos em seus deuses solares, outros milagres registrados nas Escrituras também desafiam a visão naturalista que muitos adotam hoje. O naturalismo defende que só é real aquilo que pode ser explicado pela natureza, descartando qualquer intervenção sobrenatural. Por isso, milagres como a criação do mundo, o dilúvio, as pragas do Egito ou o sol parando no céu são vistos como mitos ou exageros. Contudo, tentar reduzir os milagres descritos na Bíblia a processos naturais é minimizar a atuação divina e negar a identidade sobrenatural de Jesus. O dilúvio. Vocês querem saber quanto tempo Noé pregou? Noé pregou 120 anos para o povo se arrepender, de se entregar a Deus. E o povo não se arrependeu, continuou nas suas práticas abomináveis, continuou no pecado. 120 anos Noé pregou, mas o povo não ouviu. O que aconteceu depois? Veio o dilúvio e matou muitas pessoas. Morreram perdidas. Eu te pergunto, Deus tem prazer nisso? Não. Deus primeiro, ele manda o aviso. Deus não sai destruindo tudo, ele manda avisar, para depois destruir, se não houver arrependimento. Deus é misericordioso. Olha o que diz aqui, Cristo curou enfermos, devolveu a visão aos cegos, restaurou a audição dos surdos, purificou leprosos, acalmou tempestades, andou sobre as águas, multiplicou, alimentou e ressuscitou mortos. Esses milagres não foram apenas demonstrações de poder, mas também sinais de sua origem celestial. Eles confirmam a veracidade de suas palavras e revelam quem ele é. Por isso, não há desculpa para quem escolhe rejeitá-lo, que está lá em João 3, verso 2, 6, verso 36, 14, verso 11. Enquanto Josué sempre apontava para Deus como a fonte de seu poder, Jesus afirmava ser ele mesmo. Ele mesmo era essa fonte. Olha que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Nenhum outro verdadeiro profeta fez declarações assim. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai, que está lá em João 10, 17 e 18. O apóstolo João afirmou: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Cada milagre convidava as pessoas a responder a pergunta essencial: quem é Jesus? Cristo veio ao mundo para mostrar um caminho melhor e realizar o maior de todos os milagres: transformar corações marcados pelo pecado e conduzi-los à vida eterna. Cristo está de braços abertos esperando você. Cristo quer limpar seu coração, quer purificar seu coração. Que você vá a Cristo como você está. Basta quem você é, que você se entregue a Ele, se arrependa do seu pecado. E Jesus, Ele te purifica. E não volte ao pecado.
se volte para Cristo. Ele vai te dar a vida eterna. Auxílio divino, a parte de sexta-feira. Enquanto os amorreus fugiam em pânico, no intuito de encontrar refúgio nas fortalezas das montanhas, Josué, olhando do alto, viu que o dia seria curto demais para cumprir sua missão. Se não fosse completamente derrotado, os inimigos voltariam para lutar outra vez. Então Josué falou ao Senhor e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué 10, verso 12 e 13. Antes do anoitecer, a promessa de Deus a Josué estava cumprida. Todo o exército inimigo tinha sido entregue em sua mão. Os eventos daquele dia permaneceram por muito tempo na memória de Israel. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo. Abacuque 3, verso 11 a 13. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué, para que novamente fosse demonstrado o poder de Deus de Israel. Portanto, o pedido não revelou arrogância por parte do grande líder. Josué tinha recebido a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, fez um esforço tão decidido como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo o que a energia humana podia fazer. Então, pela fé, clamou pedindo o auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que conseguem os maiores resultados são os que confiam plenamente no braço do Todo-Poderoso. O homem que ordenou: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon, é o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra, em oração, no acampamento em Gilgal. As pessoas de oração são as pessoas de poder. Quanto mais você ora, é mais poder. Menos oração é menos poder. E zero oração, nada de poder. Quanto mais você ora a Deus, você são pessoas de poder. Quanto mais você ora, você é uma pessoa de poder. Era como Josué fazia. Ele era um homem de oração. Esse grandioso milagre é a prova de que a criação está sob o controle do Criador. Satanás procura esconder dos seres humanos a ação divina no mundo físico para impedir que vejam a incansável atuação da grande causa primeira. Por meio desse milagre, todos que exaltam a natureza acima do Deus da natureza são repreendidos. Ellen White, Patriarcas e Profeta, página 443 e 444. Então essa foi a lição 8 de Jovens. Quando o sol parou. Que Deus abençoe vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!